Não é novidade para ninguém que a volatilidade do Bitcoin está caindo ultimamente, a níveis bem baixos que raramente a gente vê quando se fala do Bitcoin, que é um ativo volátil que sobe e desce de forma bem agressiva. E nesse vídeo eu vou analisar alguns indicadores que eu desenvolvi que sugerem que um grande movimento está para acontecer. Então fica comigo até o final desse vídeo para entender que indicadores são esses e para qual lado esse movimento agressivo eu acho que vai ir. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora para essa análise. Começando com as ondas de volatilidade, que mede o quanto o preço está chacoalhando barra a barra, convertendo essa movimentação em um ciclo suave de volatilidade. Então ele foi construído da seguinte maneira, ele mede a variação de cada candle, geralmente a amplitude ou retorno absoluto, e normaliza isso em relação ao preço para virar uma volatilidade percentual, e suaviza com uma média móvel, formando essa linha branca contínua que representa a volatilidade média. E as barras verdes ao fundo mostram a mesma volatilidade em formato de histograma, criando esse efeito visual de ondas subindo e descendo, que facilita bastante a forma visual. Então, quando as barras verdes elas estão mais claras, significa mais volatilidade. E quando as barras verdes estão mais escuras, obviamente significa menos volatilidade. Então a gente consegue ver que nos últimos anos há uma trend descendente, né? Então cada vez menos volatilidade. E muitos podem argumentar que isso é um comportamento natural do Bitcoin, conforme ele vai maturando, evoluindo, mais participantes, grandes players de mercado comprando agora o Bitcoin, colocando no seu balanço, incluindo governos como o governo dos Estados Unidos, o governo de El Salvador, grandes empresas como a BlackRock, a Strategy, agora o lançamento dos ETFs. Então é natural que o Bitcoin tenha menos volatilidade quando uma classe de ativo que cada vez fica maior. Então isso é um comportamento natural. Mas se a gente voltar um pouco aqui no tempo, a gente pode ver que lá em 2015, 2016, também houve um período de baixa volatilidade sinalizado por esse indicador das ondas de volatilidade. Então eu não acredito que vai ser um fenômeno que vai continuar acontecendo, que no caso sempre vai permanecer em baixa volatilidade. Eu acredito que essa linha descendente vai acontecer um rompimento em breve e a gente vai ter um período de euforia novamente e não vai demorar tanto assim. É bem provável que aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Um outro indicador que ilustra bem os períodos mornos de volatilidade é a volatilidade fractal. Então esse indicador mede se a volatilidade está se comportando de maneira natural ou fractal, ou seja, se está repetindo padrões de intensidade em múltiplas escalas. Ele funciona combinando um desvio normalizado, um cálculo fractal suavizado e uma lógica de coloração, nesse caso uma coloração roxa, que destaca períodos onde a volatilidade está muito acima ou abaixo do regime normal. Então a gente pode ver aqui, quando não há muita coisa acontecendo, ele registra essas barras roxas bem suaves, que quase a gente não consegue perceber. E quando as barras saltam para esse roxo mais visível, é sinal de uma volatilidade fora do comum. Então, quando o preço não está se mexendo muito, a gente não vai ver muitos picos como aconteceu aqui nessas ocasiões. A gente pode ver que coincidiu com os picos recentes do Bitcoin. E mais recentemente, a volatilidade fractal registrou mais um pico que não acontecia em mais ou menos um ano. Então, isso é mais um sinal de que a gente vai ter volatilidade aumentando nos próximos meses, seja para baixo ou para cima. E nesse caso, eu acredito que o preço será para cima. Eu tenho mais dois indicadores aqui que ilustram bem o porquê, que é uma chance maior de 50% do preço estourar para cima do que corrigir para baixo. E se tu tá gostando desse conteúdo, não deixe de dar o like nesse vídeo, que vai ajudar bastante o canal Patrimônio Bitcoin a alcançar mais pessoas que enxergam o Bitcoin como patrimônio e querem ter um ativo soberano que vai dar liberdade financeira para eles no longo prazo. Então, se tu tá gostando desse conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal que vai ajudar bastante esse canal a entregar esse vídeo para mais pessoas. O próximo indicador privado que eu desenvolvi para ilustrar a força do mercado é os sinais do índice de força relativa. Então ele filtra os ruídos e destaca apenas momentos realmente relevantes. Então aqui tu pode ver que há duas linhas, uma linha branca mais aguda e uma linha mais suave, que por momentos ela está vermelha e em outros momentos ela fica verde. Então quando a linha ultrapassa o nível de 80, isso significa que há muita distribuição, um mercado muito exuberante e é melhor ter mais cuidado nesses momentos. E quando ela baixa de 30 é o oposto, então é um mercado mais de acumulação. E a gente pode ver os sinais que esse indicador dá. Então, quando aparenta essa barra verde, isso é um ótimo sinal de entrada. E no outro lado, quando ele sinaliza essa barra vermelha, é um sinal para ter mais precaução. E agora, nesse exato momento, o indicador chegou bem próximo a essa linha pontilhada de 30. Então, a gente está numa zona mais propensa à acumulação do que distribuição.
Por fim, o último indicador é a força de volume, que basicamente combina o preço mais o volume para mostrar a eficiência desse volume. Então, se o volume está confirmando ou negando o movimento do preço. Ele foi construído da seguinte forma: ele calcula a diferença entre tendências rápidas e lentas do preço, relacionando essa diferença com o volume, e normaliza tudo em torno da linha zero. Então, quando essa linha está próxima a zero, significa que o preço e o volume estão de acordo, que não há movimentos bruscos acontecendo. Basicamente, a linha sobe quando o volume apoia a direção dominante e a linha desce quando exige volume contra a direção do preço. Ele não mede só o volume absoluto, ele mede a pressão efetiva. Então aqui a gente consegue ver que diversas vezes ele chegou a tocar próximo de zero e coincidiu com suporte nesse ciclo recente. E nessa última queda do preço, pode ver que ele rompeu a linha de zero e chegou a menos 30, o que marcou o fundo do preço do Bitcoin em dezembro de 2018 e também em março de 2020, no crash do Covid. Então essas foram as únicas 3 instâncias que esse indicador registrou um nível tão baixo na força de volume, o que é um grande sinal de fundo para o preço do Bitcoin agora, aumentando bastante as chances de um rally no ano que vem. Então, usando esses 4 indicadores ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma clara leitura de que um fundo no preço do Bitcoin está próximo e que um movimento de alta é muito mais provável nos próximos meses. E você, o que acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin? Acha que ele vai sustentar esse suporte e vai ter novas máximas históricas, ou acha que o topo já aconteceu e que a gente vai ver preços mais baixos em breve? Comenta aqui abaixo o que você acha que vai acontecer no ano que vem. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal do Patrimônio Bitcoin.